Ontem a Eliana falou assim: Samuel, você já está com a síndrome da cabeça cheia. Chega final do ano, acumula tudo no mês de dezembro, né? E ontem eu estava num momento maravilhoso, noivado de Paulinho e Felipe. E lembrando da questão do feijoada, do brechique. E esqueci que tinha ceia, que eu que ia ministrar na ceia. Falei, rapaz, amanhã tem ceia, eu vou ministrar na ceia. Mas o Papai do Céu sempre nos socorre, né? Não é isso? É bom depender de Deus, é bom ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu, na verdade, quero conversar com vocês assim. Eu estou organizando um assunto, que é o que Deus tem falado aí nesses últimos dias. Tenho procurado ser obediente, procurado ser fiel à visão celestial. Então, estou organizando um assunto que vai dar uma série de muitas conversas aí. Eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje, para a gente orar, estar em sintonia com a voz de Deus, com a voz profética. E eu tenho a convicção de que Deus vai falar muito mais sobre esse tema. Há uma linha profética que Deus está estabelecendo, e Ele vai falar, eu creio que uma das inspirações assim, da voz de Deus aí para o início do ano vai ser esse tema. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Orar mais uma vez. Feche os teus olhos, abre o seu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te damos graças, rendemos a Ti louvores, rendemos a Ti ações de graças, porque reconhecemos que Tu és bom, reconhecemos que Tu és a nossa fonte de inspiração, reconhecemos que a nossa vida não teria sentido, seria um vazio existencial se não fosse o Teu Espírito, se não fosse o Senhor governando, presidindo sobre nós. E nós queremos de todo o coração Te agradecer, bendizer o Senhor por todo o bem, todo o favor que temos recebido de Ti. Te agradecemos em especial por essa manhã, por esse privilégio, por essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus, para sermos ministrados pelo Senhor, sermos guiados pelo Senhor. Ó Deus, isso de fato é uma honra para nós, é uma alegria para nós podermos experimentar desse amor imensurável, desse cuidado tão especial que o Senhor tem com cada um de nós. Em nome de Jesus, nos dê uma mente, um coração, ó Deus, com sensibilidade, ó Deus, para entender a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, e não apenas isso, Senhor, nos dê também um coração obediente, disposição para ouvir e praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós não queremos de maneira alguma edificar na areia, Senhor, queremos edificar na rocha, queremos praticar, levar a sério a Tua palavra, porque a Tua palavra é a garantia, a segurança que temos de que não seremos confundidos e de que não vamos perder o alvo. Em nome de Jesus, venha a nós o Teu reino, fala ao nosso coração, é o nosso anelo, o nosso anseio, Senhor, em nome de Jesus, para a honra, louvor e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. Deixa aberto e olha para mim. Nós já estamos praticamente no fim do ano. Normalmente no fim do ano, nesse período, inevitavelmente nós começamos a fazer análise, né? Análise do que ocorreu, daquilo que alcançamos, daquilo que não alcançamos. Mas uma análise importante nesse período é nós refletirmos acerca do que Deus falou, acerca do que Deus está falando, e nós refletimos também até que ponto nós estamos vivendo em obediência a essa voz. Dentre muitas coisas que a gente pode fazer uma análise nesse momento, e isso é bom, eu creio que a principal delas é acerca da voz de Deus. O que Ele falou, o que Ele falou como igreja, o que Ele falou individualmente, que Deus fala, amém ou não amém, queridos? Ele é vivo, Ele fala, Ele é Pai. Então é importante nós termos essa segurança, né? O que Deus falou e até que ponto
nós estamos andando em obediência à sua voz. Bom, em relação à igreja, Deus tem falado sobre um novo ciclo, e nós sabemos que essa questão de novo ciclo faz parte da natureza de Deus. Nós, quando vamos para a Bíblia, nós vamos ver vários moveres de Deus e moveres cíclicos. Deus é um Deus de um mover cíclico. Então Deus tem falado conosco sobre esse novo ciclo. Deus tem falado conosco sobre esse novo tempo. Tem falado de muitas formas e muitas maneiras, através de muitos meios, mas Ele tem falado sobre esse novo momento. Bom, e é importante que a gente realmente esteja apercebidos acerca da vontade de Deus, acerca da voz de Deus. É importante que haja em nós uma disposição firme de fazer a sua vontade. Vamos ler esse texto de Reis, só 2 versículos, 2 Reis 3, 16, 17, diz assim: assim diz o Senhor, fazei nesse vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis a chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Capítulo 4, vamos ler do 1 ao 6. Certa mulher, das mulheres dos discípulos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. E chegando o credor para levar meus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e todas aquelas vasilhas põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegaram as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse a seus filhos: chega aqui mais vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Esses 2 textos, até ali uma letra até maior, esses 2 textos foram textos que há uns anos atrás Deus falou fortemente conosco, mas precisamente no ano de 2004, quando Deus começou a falar conosco acerca desses textos. Foi um tempo que nós provamos um momento de multiplicação quantitativa e qualitativa, um tempo realmente muito tremendo na vida da igreja. Foi um tempo que Deus inspirou muitas palavras baseadas nesses textos. Foi um tempo que Deus nos deu uma canção. Sei que a maioria aqui, principalmente o pessoal mais antigo, lembra dessa canção. Uma canção que diz: toda a terra se encherá da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. A palavra do Senhor liberada a nós, nos compromete e nos chama a uma atitude de fé. Olhar para esse vale de decisão, fazer covas, muitas covas, e daí por diante. Então foi um tempo que Deus falou conosco. Deus não só falou que ia fazer, realmente Deus fez, porque Ele é fiel. E nós provamos um tempo forte de multiplicação em quantidade e multiplicação em qualidade. Bom, nós voltamos a refletir sobre esse texto. Nós temos aplicado o nosso coração em lembrar, rever aquilo que Deus falou lá atrás, e temos refletido especificamente até que ponto nós temos permanecido nas verdades que nós ouvimos, nos referenciais proféticos que recebemos do Senhor lá atrás,
e até que ponto nós, de alguma forma, desviamos um pouco dessas verdades. Então, dentre todo esse material, essas verdades que nós ouvimos lá atrás, nós focamos a nossa atenção, aí ultimamente, nessa palavra e naquilo que Deus falou. Nós encontramos um material antigo intitulado, um material que Deus ministrou a nossas vidas através da vida do Franco, um material intitulado A Visão Profética. Eu encontrei esse material, inclusive impresso em papel, já está amarelinho, e nós estudamos esse material com a seguinte intenção. A gente estava avaliando até que ponto a gente tem guardado aqueles princípios, aquelas verdades, ou aquele toque profético. Porque quando nós falamos, Deus está fazendo o novo de novo, isso não significa que está surgindo algo novo, uma estrutura nova. Quando nós usamos essa expressão, é importante que a gente entenda que o novo de novo que Deus está fazendo é um retorno ao princípio, é um retorno àquelas verdades que nortearam e ainda norteiam a nossa vida, mas que por algum motivo parece que se distanciou um pouco, ou se acrescentou que não deveria acrescentar. Então, o que é o novo de novo? O novo de novo é um retorno à essência, o novo de novo é um retorno ao princípio. Então, inspirado por essa palavra, é coerente, faz sentido a gente voltar às verdades ouvidas, porque o escritor aos Hebreus diz que nós devemos nos apegar com firmeza às verdades ouvidas, para que em tempo algum nos desviemos dela. É uma advertência, porque há a possibilidade de em algum momento do nosso caminhar, nós nos desviarmos daqueles referenciais que nós temos recebido da parte de Deus. Esses dois textos que nós lemos, é um texto repleto de lições, para que a gente não perca em nenhum momento da nossa vida o mover de Deus, para que a gente não perca os ciclos de Deus. Então nós vemos nesses dois textos várias lições. Eu não vou me aprofundar, vou citar aqui as principais. O verso 3, no capítulo 3, o profeta diz: fazei neste vale covas e covas. No capítulo 4, a palavra do profeta para essa viúva que estava diante de uma situação muito complicada, porque na época, quando se devia, a forma de pagar a dívida era a perda dos seus filhos. Os filhos eram levados como escravos, então não tem como pagar, nós vamos levar os seus filhos e eles vão ser nossos escravos. Então essa vai ser a forma de pagar. Então essa mulher era uma mulher viúva, desprovida de assistência, de recurso. Ela estava devendo muito, e ela estava no risco de perder os seus filhos, de serem levados como escravos. E o profeta entra na história dessa mulher e provê o que ela necessitava para pagar a sua dívida, que era a multiplicação do azeite, o azeite que ela venderia e pagaria suas dívidas. Mas não vamos nos deter aí, nós vamos nos deter no que é necessário para que a gente não perca a unção, a visitação, o mover de Deus em nossa vida. O profeta diz: fazei neste vale covas e covas, e diz para a mulher: pede vasilhas vazias. O momento que o profeta diz para fazer cova foi um momento de guerra, onde havia uma batalha num lugar árido, seco, e obviamente a água é um fator muito importante para que se pudesse subsistir na batalha, e Deus socorre o rei de Israel nessa guerra, através do profeta Eliseu, dizendo que ele faria chover, e que ele daria para eles provisão, capacidade para vencer os inimigos, e eles venceram. Então, uma situação de guerra, onde havia uma sequidão, necessidade de água, Deus provém água. Uma situação adversa de dívida, e Deus provém o azeite, para que fosse vendido o azeite e pago a dívida. Mas o que é importante a gente destacar nesses textos, é que esse texto, ele mostra claramente que o avivamento
e que essa visitação de Deus não depende só dele, depende também do homem, depende também de nós. Então ele diz: pede vasilha emprestada, para que você possa reter o azeite. Cave as covas, cave um buraco, para que esse buraco possa reter as águas. Porque muitas das vezes nós cantamos, nós vivemos, e é bom isso, na expectativa de um novo ciclo, de um novo tempo, de uma visitação, de um avivamento, e muitas das vezes nós atribuímos esse mover, essa visitação, esse novo ciclo, exclusivamente para Deus. Mas não é isso que nós vemos através das Escrituras. Nós vemos em muitos textos que a visitação de Deus, que o avivamento, há uma parte do homem, há uma parte que é nossa, há uma responsabilidade que é nossa. Deus, o profeta aqui, ele não designou aos anjos para que eles conseguissem as vasilhas, ele não atribuiu a nenhum outro ser sobrenatural a aquisição da vasilha e a produção das covas. Essa é uma responsabilidade humana, essa é uma responsabilidade nossa. É bom nós dizermos isso: Deus está fazendo novo. É bom nós dizermos isso: a chuva de Deus está vindo. É bom nós profetizarmos que Deus está estabelecendo um ciclo novo, um tempo novo. Mas isso não depende só de Deus, depende de mim, depende de você. Nós precisamos cavar, precisamos aplicar força, precisamos nos apropriar das ferramentas corretas, nós precisamos nos mobilizar e buscar vasilha, porque se nós não fizermos isso, nós corremos um risco de Deus derramar a sua chuva e nós perdemos as águas. Se nós não assumimos esse compromisso, nós corremos o risco da nuvem de Deus passar e nós não sermos beneficiados com a nuvem de Deus. Então, pede vasilha, cave as covas, porque Deus vai fazer. Deixa eu falar alguma coisa muito importante. Nós tivemos um encontro recente em Curitiba. Foi um encontro que precedeu a ordenação de 4 novos pastores. Então esse encontro ele tinha um título, lógico que é um título inspirado por Deus mesmo. O título do encontro que precedeu a ordenação dos pastores foi o título vocacionado. Foram 4 novos pastores que foram ordenados lá em Curitiba. E nós sentamos informalmente e começamos a conversar sobre o tema vocacional. A questão central era a seguinte: o que nós temos feito, qual é a estrada que tem sido pavimentada para nós capacitarmos, treinarmos os vocacionados? Tem pessoas que desde pequena, novinhas ainda, tem da parte de Deus uma convicção de chamar. Meu filho outro dia falou assim: pai, eu de repente até vou ser professor de biologia. Eu falei: é bom. Aí ele complementou e disse: mas eu quero ser pastor. Eu fiquei assim: até que ponto isso é coisa da cabecinha dele? Ou será que Deus de fato não está falando com ele? E nesse encontro nós ouvimos um pastor falar assim: eu estou investindo num garoto de 11 anos, 11 anos, né? 11 anos que fala o tempo todo, com toda a convicção, que ele tem um chamado para o ministério pastoral. Eu considerei isso e comecei a investir na vida dele, um relacionamento intencional, pessoal, para que ele possa desenvolver essa convicção que ele diz que recebeu da parte de Deus. Então nós conversamos sobre o papel do presbitério, no sentido de investir nos vocacionados ao ministério pastoral, profético, apostólico, evangelístico. Qual é a estrada que nós temos para levar alguém que diz ter uma convicção de um chamado até o ministério pastoral?
nós dedicamos um tempo conversando sobre isso, pensamos sobre como está a questão da cultura da delegação na vida da igreja. Eu falei assim para os líderes, mais de uma vez, recentemente tem falado mais. Falei, irmãos, nós precisamos ter cuidado para não perder a cultura da delegação, porque a hora que a gente perder essa cultura do delegar, nós comprometemos a próxima geração. Então não adianta simplesmente nós compartilharmos de forma inspirada sobre a próxima geração, preparar a próxima geração, se nós não tivermos um procedimento, um protocolo prático para formar essa próxima geração. Então a gente tem que conversar sobre a cultura da delegação, criar uma cultura, ou melhor, criar uma consciência de que nós precisamos delegar. Bom, quando eu me refiro a essa questão da cultura, da consciência de delegação, eu não só foco a questão da liderança do presbitério, que é um dever do presbitério, é uma responsabilidade do presbitério. Nós temos nos empenhado nesse sentido, orado, buscando estratégia, procurando identificar aqueles que têm uma carga, que têm uma vocação, e investir em relacionamento e fundamento doutrinário. Mas eu amplio um pouco essa questão da consciência ministerial, essa consciência, né, de delegação. Eu amplio um pouco esse entendimento para os pais. O que foi interessante que ocorreu lá em Curitiba? Os pais daqueles novos pastores estavam lá. Esses novos pastores, eles passaram por um ciclo preliminar até chegar no campo, que foi o CMT lá no Rio. Quantos lembram do CMT no Rio? CTM, perdão. CTM. Esses irmãos passaram um ciclo de instrução no CTM, foram para o campo, e aí começaram a ser treinados para desenvolver o ministério pastoral. Só que a coisa não foi tão simples assim. O que não foi tão simples? Foi aquele momento dos pais liberarem os filhos para serem treinados para missões. E os pais estavam lá. E aí foi perguntado para os pais: como foi para vocês, naquele momento, liberar o teu filho para ser treinado para serem missionários? Mas a resposta foram as mais fortes, assim, cômica algumas, né? Mas na sua maioria, assim, bem conflitante, assim, nos levou a refletir realmente a consciência dos pais em relação à vocação dos seus filhos. Nós ouvimos no primeiro momento os pais relutando, os pais, vou botar assim um termo mais objetivo, que é mais ou menos assim uma reação da maioria dos pais, entenderem que o fato de liberar os seus filhos para serem treinados para missões era um desperdício, que o correto seria eles seguirem o ciclo normal, que é o que? Terminar o ensino médio, fazerem faculdade, se formarem, e aí depois, talvez, fazer alguma coisa para Deus. Então, assim, eu estou usando essa minha expressão, porque o Rony estava lá também, essa é a minha percepção. Basicamente, a reação dos pais, quando os filhos falaram: eu quero ser treinado para fazer missões. Um desperdício, você está louco? E aí, quando eu me refiro à questão da consciência, que é uma responsabilidade coletiva, porque nós não temos que criar só consciência, mas consciência e circunstância. Circunstância envolve treinamento, circunstância envolve envio. Então, quando eu me refiro e nós temos consciência e criarmos circunstância, não é suficiente essa atribuição somente do presbitério. Essa é uma responsabilidade do presbitério e é uma responsabilidade dos pais.
Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que, 1 Timóteo 3,1, diz que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então veja bem, olha a expressão, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Se o teu filho ou tua filha vem a você e diz: pai, mãe, eu me sinto chamado para o ministério pastoral, profético, apostólico, eu quero viver uma vida dedicada à obra de Deus, qual é a tua reação? Você vê como desperdício? Vai dizer para ele: que é isso, garoto, vai trabalhar, você tem que trabalhar. O ministério pastoral não é um trabalho digno. Paulo está dizendo: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Estou falando de vasilha, estou falando de cova. Seria incoerente, é incoerente, né? Nós falamos de um novo tempo, nós falamos de um novo ciclo, nós falamos de uma chuva de Deus que está sendo derramada e que Ele vai derramar em maiores proporções, sem que a gente se preocupe com covas e vasilhas. Covas e vasilhas têm muitas aplicações, mas eu quero falar especificamente de covas e vasilhas como líderes, pastores, sobre a próxima geração. O que você pensa a respeito disso? Se o teu filho vem até você e diz: pai, mãe, eu sinto que Deus está me chamando para o ministério. Eu desde novinho, primeiro eu ouvia minha mãe dizer o tempo todo, eu já contei essa experiência aqui. Minha mãe dizia assim: eu não criei filho para Satanás, eu criei filho para Deus. E ela diz: a minha oração e o meu anelo é que todos vocês dediquem a vida para servir a Deus. E isso eu ouvi o tempo todo. Eu não criei filho para o mundo, não criei filho para o diabo, criei filho para Deus, criei filho para Deus. Ela tinha uma consciência, ela tinha um entendimento. Então qual é a sua consciência em relação a se teu filho vem até você e te diz que ele tem um chamado, que ele se sente vocacionado para a obra? Qual a tua reação? Então veja bem, eu ouvi essa palavra, e assim que eu me converti, ainda novo na fé, Deus usou algumas pessoas para falar comigo, e fontes diferentes, pessoas falando sobre chamado, ministério pastoral, e eu criei naquilo. E eu ouvi assim, de várias formas. Ouvi na congregação, em reuniões, ouvia em encontros, ouvia no monte. Uma vez eu estava de bicicleta, parei a bicicleta assim, numa rua, e tinha uma pessoa cuidando, tirando mato assim, entre os meio-fios, e ela começou a me olhar de uma forma diferente. Ela olhava para mim, olhava para ela, os olhares se cruzando, e ele tomou coragem, veio e falou assim: olha, querido, quero te falar uma coisa, eu sou cristão, servo de Deus, reúno em tal lugar, e desde que você parou essa bicicleta aí, eu comecei a ficar agitado interiormente, e Deus mandou te dar uma palavra. Deus tem chamado você para uma obra tremenda. E começou a falar: Deus tem te chamado para o ministério, para tal. E aquilo foi assim, mais uma testificação do chamado. Graças a Deus, eu encontrei um ambiente, eu encontrei um meio que me formou, que me capacitou, que me treinou para fazer com que eu chegasse até aqui hoje. Então, e principalmente, eu tive o respaldo e a bênção dos meus pais. Se teu filho vem até você hoje e diz: eu me sinto chamado para o ministério, como você vai reagir a isso? Você vai ver como desperdício? Você vai julgar que é mais importante que ele siga aí o curso da vida? Ou você vai investir para que seu filho realmente seja levantado como um ministro nas mãos do Senhor? Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. O que leva os pais a resistirem ao chamado dos seus filhos? Bom, quero pontuar algumas coisas que bem objetivamente, que a gente vê aí no dia a dia. Primeiro, é o falso conceito
de que o sucesso profissional depende do curso superior. Não estou discussando contra isso. Deus pode te usar lá também. Deus pode te usar dentro da universidade. Conheço pastores que se formaram, lógico, direcionados por Deus, depois de estar atuando no ministério pastoral. Então, na mentalidade de muitos pais, o conceito de sucesso depende da conclusão de um curso superior, que não é verdade. Há um engano também em pensar que bens materiais é sinônimo de sucesso, de bem-aventurança, que não é verdade. Muitos, por causa disso, não crê que o Deus que chama é o Deus que capacita e é o Deus que provê todas as nossas necessidades. Nós temos um desafio com o ambiente universitário atualmente. É bem fato que hoje as universidades públicas, especialmente as universidades públicas, não têm formado profissionais para o mercado, têm formado militantes. É bem verdade. Eu tenho conversado com a Eliana, tenho conversado com alguns irmãos. Eu particularmente, hoje, eu não colocaria um filho meu na universidade federal, pública. Se meu filho tivesse hoje na idade de ir para a universidade e realmente fosse esse o destino dele, eu não colocaria ele hoje na universidade pública. Eu, na doutrina não, eu. Então, é um conceito equivocado. Eu vi vocês devem ter visto também, um desabafo, a angústia de uma mãe que colocou uma filha na universidade na expectativa de que a filha alcançasse aí o objetivo, e a menina se tornou um avesso de tudo, se corrompeu completamente. Eu tive conversando com alguns jovens em Brasília recentemente sobre como se encontra o ambiente acadêmico, e eu fiquei estarrecido. Fiquei estarrecido com depoimentos de filhos de crentes que se corromperam completamente dentro desse contexto. Eu comecei a universidade com 53 alunos. Terminei a faculdade com 22 alunos. Nesse grupo, crentes se desviaram, muitos se corromperam e ficaram para trás. Graças a Deus, Deus me conservou ali. Mas é um conceito equivocado de que o sucesso profissional depende do curso superior. Eu conheço homens que têm grande influência, homens bem-sucedidos, que nunca concluíram a universidade, uma porção, que são formadores de opinião, são coach de muitos executivos, sem concluir o curso superior. Bom, por favor, não interpretem mal. Não sou contra que a gente possa crescer no conhecimento. Não sou contra. Eu só estou colocando aqui um ponto para refletir em relação àqueles que dizem que tem uma vocação, da importância da gente investir nessas covas, da gente investir nessas vasilhas, porque a gente pode perder o azeite, a gente pode perder a chuva de Deus, a gente pode comprometer a próxima geração. Bom, eu lembro do depoimento, da declaração de Suzana Wesley em relação aos seus filhos. Ela disse que seu filho não fosse pastor, deveria ao menos ser ministro na Inglaterra. Se você não quer ser pastor, se não está conseguindo, então ao menos você vai ser ministro. Então, irmão, escuta, diz assim comigo: precisamos fazer covas. Outra vez, precisamos fazer covas. Precisamos de vasilhas, porque como as águas cobrem o mar, a glória de Deus há de encher a terra. Nós estamos de fato vivendo um novo ciclo. Deus está estabelecendo um novo ciclo para a sua igreja, para que a gente sustente esse novo ciclo, qualifique esse novo ciclo. Nós precisamos de covas e vasilhas.
Covas e vasilhas teria várias outras aplicações, mas eu estou focando especificamente aqui a necessidade de nós investirmos em vocacionados. E esses vocacionados que vão compor essa próxima geração está na tua casa, são teus filhos, talvez você mesmo. Como você está encarando isso? Qual a tua visão, a tua percepção em relação aos teus filhos? Em relação à igreja, você bem objetivo. Em relação à igreja, nós temos conversado sobre a necessidade de nós definirmos um ciclo doutrinário mais intencional, um ciclo doutrinário mais diretivo, que leve discípulo a fazer discípulo. Ninguém pode dizer que é maduro se não está gerando outras vidas. Uma das maiores características da maturidade é a capacidade reprodutiva, é a capacidade de se reproduzir. Então ninguém é discípulo no sentido da palavra se não está gerando discípulo. Então nós precisamos criar uma estrutura, criar meios, instruções que leve aqueles que se encontram no grupo familiar a fazer discípulo. Então, em relação à igreja comprometida com vasilhas, com covas, nós, até tem chegado até vocês, nós estamos confeccionando, definindo um ciclo doutrinário mais objetivo, um ciclo doutrinário bem diretivo, que leve discípulos a fazer discípulos. Nós temos voltado a conversar sobre a importância de estimular a prática do evangelismo. Nós vivemos um tempo entre nós, onde era natural a gente abordar pessoas, falando sobre as 2 leis, sobre as 4 notícias. Nós não só instruíamos no grupo caseiro, mas nós levamos para as praças, para a rua, e nós estimulávamos a prática do evangelismo, da proclamação do evangelho. Então, estímulo ao evangelismo. E nós temos conversado claramente sobre a necessidade de treinar aqueles que são vocacionados para o ministério pastoral, disponibilizar recurso, disponibilizar todos os meios necessários para formar aqueles que são chamados ao ministério. Mas isso não depende só de nós, isso depende da consciência, da revelação dos pais. Você precisa orar a Deus, olhar para os seus filhos, perguntar ao Senhor, falou: Senhor, o que tu queres para o meu filho? O que tu queres para ele? O que o Senhor tem para ele? O que o Senhor tem para minha filha? Qual será a tua reação quando teu filho for até você e falar: mãe, pai, eu quero fazer missões. Mãe, pai, eu quero me enganjar no ministério pastoral. Qual vai ser a tua reação? Por que eu estou dizendo isso? Porque nesses últimos dias, o que depender de nós, temos orado a Deus, temos procurado observar o rebanho, e todo aquele que a gente vê um pulsar, um brilho pelo chamado, nós vamos investir forte. E eles vão chegar em casa em crise, vão falar: eu quero ir, eu quero abraçar essa criança. Meu Deus, o que é isso? Eu lembro que na época que nós treinamos aquela primeira turma de missionários no CTM, nós conversamos com alguns pais individualmente, e eu fiquei perplexo com a reação de alguns pais. Eu conversei pessoalmente com todos os pais, eu fiquei perplexo. É como se o filho tivesse fazendo uma opção por algo de menor valor. É como se fosse um desperdício de vida o filho dizer: eu quero me dedicar exclusivamente à obra de Deus. Então, irmãos, Deus nesses dias está derramando da tua água, amém? Deus está estabelecendo um novo ciclo. Nós não devemos ser utópicos. Esse novo ciclo, esse novo mover vai ser retido pelas vasilhas que você vai disponibilizar, pelas covas que você vai cavar. E essas covas e vasilhas são os vocacionados que estão sob a sua influência. Qual é a tua visão, a tua percepção em relação ao ministério pastoral, ou a vocação que Deus já tem colocado no teu coração, talvez no coração dos seus filhos? É importante a gente dizer que a igreja não é lugar de acomodação, a igreja não é lugar de esterilidade. Nenhum conceito bíblico de igreja aponta para isso. Corpo, exército, família. Igreja não é lugar
de acomodação. Eu lembro de um assunto conhecido nosso, um assunto ministrado pelo Asaf, intitulado As 5 Alianças. E o Asaf destaca a importância de nós fazermos aliança com o nosso chamado, ou mantemos aliança com o nosso chamado. É bem fato que, devido à situação, tempo que nós estamos vivendo, tem muita gente que já não vislumbra mais isso, já não vê mais a importância de se dedicar à vocação ministerial. Mas Deus tem trazido uma palavra nesses dias. Deixa eu contar um sonho, vou ler um versículo para a gente orar. Eu não sabia se exatamente o tema que estava sendo abordado lá em Curitiba naquele encontro. Nós chegamos, o encontro já estava rolando. Chegamos aí, já tinha rolado uma primeira etapa, primeiro bloco do encontro. Nós chegamos cansados, aquela dinâmica de aeroporto, tem viajado ultimamente para caramba. E eu muito cansado, dormi à tarde, tive um sonho. Tive um sonho que eu estava com meus filhos na estrada, eu estava viajando, e eu resolvi parar na estrada para arrumar o carro. O carro estava tudo desarrumado assim. Eu parei, as crianças saíram do carro, ficaram assim no acostamento, e eu comecei a arrumar o carro, arrumando. De repente, eu olhei assim no fundo, vinham homens armados para abordar a gente. Eles vinham rápido. E eu falei: corre, criança, entra no carro, rápido, entra no carro. Vem homens armados, vão abordar a gente, entra no carro. E rapidamente eles entraram no carro, conseguimos sair a tempo, aquele alívio. Retomamos a estrada e a nossa meta. E eu fiquei com aquele sono, acordei angustiado, falei: Eliana, tive um sono horrível. Aí contei para a Eliana e falei: meu Deus do céu, o que é isso? Enfim, pensei logo nessa questão que a gente está vivendo aí de violência, né? Essa questão recorrente, infelizmente, por enquanto, no nosso estado. Quando eu cheguei na reunião, eu comecei a ouvir sobre esse assunto. O Espírito Santo falou comigo: aquele sonho não é um sonho literal. Aquele sonho aponta para os filhos espirituais. Porque é bem fato que, por algum motivo, alguns líderes, pastores, perderam a visão de formar a próxima geração, de formar os filhos para a próxima geração. Pararam por algum motivo, pararam por desânimo, pararam por cansaço, pararam por falta de esperança, pararam na estrada. Mas uma coisa é fato: os inimigos estão vindo. Porque quando eu lembrei desse sonho e o Espírito Santo começou a falar comigo sobre ele, foi numa fala do irmão, quando ele diz assim: olha, se nós não nos dedicarmos a essa geração, nós podemos perder o time de Deus, nós podemos perder o tempo de Deus. E a hora que ele falou isso, o sonho saltou. Deus está falando que é um tempo, é um momento de nós retomarmos o propósito, de nós retomarmos a estrada, de nós retomarmos o alvo. Uma futura geração não vai subsistir, não será uma futura geração, uma próxima geração responsiva, enquanto nós estivermos acomodados de culto em culto, IL, e não temos revelação e atitude que forme pessoas que vão formar outras. Se nós não tivermos a revelação de que a vasilha é uma atribuição nossa, as covas serão cavadas por nós, tem que ter vasilha para ter azeite, tem que ter cova para ter água, tem que ter líder para que nós tenhamos uma próxima geração bem sucedida e responsiva à voz de Deus. Então o foco aqui, nessa manhã de ceia, que ceia remete para aliança, conserto, revisão de base, a pergunta é: qual é a tua percepção em relação ao teu filho? Você tem buscado em Deus revelação acerca da vocação que Ele já colocou no teu próprio coração ou no coração dos seus filhos? Ou você acha que a visão
de sucesso para ele, de bem-aventurança, é aquele canudo aquele dia. Conheço um montão de profissional extremamente gabaritado, longe de Deus, corrompido, com a identidade totalmente deturpada. A nossa vida, ela tem sentido quando nós fazemos o que Deus idealizou para que fizéssemos. A Bíblia diz que Deus, de antemão, Ele estabeleceu as boas obras para que andássemos nela. Ele não apenas se conteve em nos criar, mas Ele nos criou para um propósito. A nossa vida, ela ganha um tom diferente, uma nobreza, um valor, quando ela está alinhada com a vontade de Deus. Se o teu filho, volta a pergunta, vai até você e diz: eu quero me dedicar a missões, eu quero ser treinado por ministério profético, apostólico, pastoral, qual será a tua reação? Não se engane, canudo universitário não é necessariamente sinônimo de sucesso, não é necessariamente. Você sabe o que eu estou falando. Você deve estar pensando em algumas figuras aí que são muito bem sucedidas e não tem um canudo universitário. Eu gosto muito de conversar com os moradores de rua. Eu já fazia isso mais vezes. Antigamente, quando o rio era mais calmo, a gente podia sentar na calçada e conversar com eles. Hoje já está estranho o negócio. Mas sempre que eu andava no Rio, em Niterói, eu batia um papinho com o morador de rua. Aí a Eliana falava assim: mas o que é isso? Sai daí. Sentava. Falei: meu irmão, beleza? Tudo bem contigo? Qual é o teu nome? Aí sentava. Ele sempre tem uns bebezinhos bonitinhos, né? É um mistério, né? Vivendo aqueles bebezinhos tudo bochechinho assim, gordinho. Ó, você sabe o que eu estou falando, você já deve ter testificado isso também. Nós encontramos advogados, eu encontrei um camarada que ele foi compositor, renomado, cara. Eu pensei que fosse, falei: pô, esse cara está doidão, não é possível. E ele começou a falar das músicas, cantar as músicas, e ele estava com o violãozinho do lado e começou a dedilhar o violão dele. Eu falei: que isso, o cara é um músico e tanto. Morador de rua, advogado morador de rua, advogado drogado, assassino, não é isso? Médico, drogado, assassino, professor, tá isso. Então, canudo universitário ou outro nível de formação não é sinônimo de sucesso. Não é, pode ser, não é. Pode ser que seja a vontade de Deus que você agregue uma formação específica e alinhe com a tua vocação. Isso tem muito. Eu gosto disso, eu estimulo isso. Mas a nossa ênfase principal tem que ser uma correspondência, uma obediência à voz do Senhor, a vocação que Deus colocou em nosso coração. Eu espero que você ore pelo seu filho. Vou dizer: Senhor, eu quero que meu filho seja um homem de Deus, alguém usado por Ti. Eu quero ver meu filho reconhecido aí nas nações como um apóstolo, um profeta, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Vamos terminar aqui. Volta lá no 2 Reis 3. Eu quero ler só o 17. Porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Vou contar de 1 a 3. Está até ali, ó. Ali. 1, 2, 3. Para aí. Você já ouviu uma frase, né, muito conhecida, que diz que Deus capacita os chamados, amém? Deus capacita aqueles que Ele chama. Olha o que o texto está dizendo: você não vai sentir vento, você não vai ver chuva, mas esse vale vai se encher de tanta água, vai transbordar de água, você não vai ver. Não depende de recursos humanos, é sobrenatural. Nós não temos que temer se haverá provisão ou não.
não temos que temer se, meu Deus, se eu disponibilizar minha vida, meus filhos, para a obra de Deus, vai faltar. Como faltar? Lembra o que Jesus disse aos discípulos? Porventura lhe faltou alguma coisa? Qual foi a resposta deles? Nada. Nada. Aqueles que Deus chama, aqueles que Deus vocaciona, são aqueles que Deus provê. Não tem vento, não tem chuva, não tem nada palpável, concreto, mas as águas transbordarão, diz o Senhor. Nós não devemos temer que vai faltar, porque o Deus que chama é um Deus que supre, é um Deus que provê todas as nossas necessidades. Precisamos disponibilizar vasilhas, precisamos cavar as covas, para que a gente não perca esse ciclo, para que a gente não perca o mover de Deus. Especificamente, nesse momento aqui, pela manhã, covas e vasilhas, precisamos preparar os vocacionados. E a preparação dos vocacionados não é atribuição exclusiva do presbitério da igreja, é uma responsabilidade conjunta do presbitério e dos pais. Porque se os pais não tiverem esse entendimento, não tiverem essa revelação, como teve Ana, a mãe de Samuel, nós podemos comprometer a próxima geração. Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Feche teus olhos. Eu quero desafiar você. Quantos pais eu tenho aqui? Levanta as mãos. Abaixa agora. Quantos pais de adolescente eu tenho aqui? De novo, no geral, quantos pais eu tenho aqui? Pequenininho ou maior? Eu quero desafiar você a um exercício. Desafiar você a orar pelos seus filhos. Colocá-los nas mãos do Senhor. Fala: Senhor, eu disponibilizo nessa manhã meus filhos como uma vasilha para reter o teu azeite. Eu quero disponibilizar meu filho, os meus filhos, para fazer parte dessa próxima geração de pastores, profetas, evangelistas, mestres, líderes de igreja no lar, pessoas que vão dedicar o seu dom exclusivamente para ti. Não sei se você faz essa oração diariamente, mas nós fazemos essa oração para os nossos filhos. Tem duas coisas que a gente ora que é de praxe: vocação, casamento. E a gente conversa com eles sobre perfil de varoa, perfil de varão. São duas coisas muito importantes que nós precisamos colocar aos nossos olhos. Eu quero desafiar você a orar. Você está com a tua esposa do lado aí? Se estiver com o filho, dedica um tempo de oração. Nós vamos ministrar uma canção. Eu quero desafiar você a ofertar, dedicar a Deus seu filho, sua casa, você mesmo. Talvez você esteja aqui hoje e recebeu um dia uma palavra, um chamado de Deus, mas você desistiu, você não vê mais a possibilidade disso acontecer, você parou teu carro. Eu quero desafiar você a voltar a sonhar, desafiar você a disponibilizar a tua vida para Deus, dizer: Senhor, usa a minha vida. E vou dizer uma coisa, passa rápido. Daqui um pouco você não vai ter mais o vigor que você tem hoje. Daqui um pouco você não vai ter a disponibilidade que você tem hoje. Se é para dedicar a nossa vida, se é para trabalhar, vamos trabalhar para a eternidade. Então, em nome de Jesus, coloca a tua vida diante de Deus, começa a dar propósito, dar sentido àquilo que você faz. Se você é esportista, que isso seja um meio para você fazer discípulo. Se você é alguém que teve a graça de se formar em uma área qualquer, canaliza isso para o propósito de Deus.
Canaliza isso, usa como meio para fazer discípulo, para fazer a diferença nessa geração. Mas santifica o teu filho ao Senhor. Eu sei que tem muitos pais que vêm aqui, apresentam os seus filhos, consagram os seus filhos, mas não tem muita consciência do que isso significa. Que a hora que Deus chama, o pai quer reter. Mas diz: Senhor, eis aqui, está à tua disposição. Que você possa fazer a oração de Ana e falar: Senhor, disponibilizo o meu filho para ti, disponibilizo minha casa para ti. Não tem azeite se não tiver vasilha, não tem água se não tiver cova. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos dizer para o Senhor: eis-nos aqui, Pai, como Isaías, diante de uma necessidade do Senhor.
Ele disse para ti: eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. Nós temos percebido um grande desafio em nossos dias, e sabemos que esse quadro, esse desafio será transformado pela manifestação dos filhos de Deus. Só há um referencial seguro de transformação, e esse referencial seguro de transformação é a tua igreja. Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor. A resposta que nós esperamos, o resultado que nós esperamos, será através da tua igreja, através de pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças, cheias do Espírito Santo, como embaixadores do reino de Deus, que se levantam independente das circunstâncias, dos ambientes, Senhor, e possam dizer: assim diz o Senhor. Senhor, para isso, cada um, Senhor, essas pessoas precisam ser identificadas, precisam ser liberadas, precisam ser lapidadas, serem treinadas, Senhor, para que possam desempenhar os seus ministérios, Senhor. Por isso eu peço a Ti, em nome de Jesus, sensibilidade, capacidade, ó Deus, para liderança, para o presbitério local, para que haja de fato empenho e investimento, para que efetivamente haja uma cooperação, de um levantar de uma próxima geração, Senhor, de homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, unção, para que estejamos empenhados nisso, Senhor. Eu rogo também pelos pais, Pai. Tua palavra diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu sei que nesses dias, de uma forma muito sutil, o inimigo tem secularizado muito dos seus filhos, secularizado muitas famílias, invertendo valores. O que outrora, Senhor, para um pai, para uma mãe, era uma honra, era uma nobreza. Separar e estimular os seus filhos para o ministério. Eu sei que para muitos hoje é um desperdício, Pai. E por isso muitos potenciais, muitos vasos, muitas covas têm se perdido, Pai. Tem se perdido, tem tomado a forma desse mundo, Pai. Mas eu peço a Ti, em nome de Jesus, muda esse conceito, muda essa mentalidade, leva paz aqui nessa manhã, a ver a nobreza, a excelência do ministério, Senhor. Pessoas que terão, ó Deus, um trabalho, pessoas que terão uma vida de investimento em pessoas, preparando-a para a eternidade, pessoas que terão autoridade, capacidade do Teu Espírito Santo para mudar família, bairros, cidades e nações, e que muitos desses potenciais estão se desperdiçando por falta de visão dos próprios pais. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, covas, que se abram as covas, Senhor, que haja essa atitude, que se disponibilize as vasilhas, para que seja derramado o seu azeite, essa manhã oportuna para todos nós, que seja momento de renovarmos nossos votos, ó Deus, de darmos testemunho da nossa inclusão no corpo de Cristo, mas, sobretudo, revermos nossa aliança com chamados, Pai, revermos a nossa aliança com a nossa própria vocação, e com a vocação daqueles que o Senhor tem colocado sob nossos cuidados, especialmente os nossos filhos, que eles não se percam, Senhor, que eles não se percam, como temos visto nesses dias, ó Deus, jovens se perdendo porque estão optando, estão, ó Deus, se envolvendo em coisas que não deveriam se envolver, Pai. Em nome de Jesus, restaura o entendimento, a revelação da vocação, do chamado, Pai. Em nome de Jesus, restaura essa cultura, esse entendimento, nos dê meios, circunstâncias, para que possamos efetivamente formar essa próxima geração.
E em nome de Jesus, nós damos graças a Ti por esse cálice, como diz Tua palavra, que é o cálice da nova aliança que foi dado por nós. Damos graças pelo Teu sangue vertido na cruz do Calvário, porque por causa dele nós podemos dizer que, justificados pela fé, temos paz para com Deus. Por causa desse sangue podemos andar com a nossa cabeça erguida, livre de culpa e de condenação. Te damos graças. Te damos graças pelo Teu corpo que foi dado por nós. O Teu corpo, Senhor, que para nós que andávamos desgarrados como ovelhas que não tem pastor, nós que andávamos solitários, fomos inclusos no corpo de Cristo, fomos enxertados na videira, Senhor. Nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Que cada um nessa noite, nessa manhã, possa ter esse ato, Senhor, com entendimento, com revelação. Ó Deus, com revelação. E que o Senhor traga força, unção renovada, traga cura, traga restauração nessa manhã, em nome de Jesus. Reavives o dom que há em cada um, Pai, em nome de Jesus. Seja assim, Pai, para a Tua honra, a Tua glória e exaltação do Teu nome, em nome de Jesus. Pode sair do teu lugar, vem até aqui, pegue do pão, pegue do cálice. Vamos cear com entendimento, com revelação, que você seja renovado nessa manhã, em nome de Jesus, fortalecido no Senhor, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.